Meu nome é Marco Castro e eu me divirto jogando RPG há mais de 20 anos. E no último ano eu resolvi criar o meu canal chamado Jogando RPG de Mesa, para mostrar para todo mundo quanto que eu me divirto e como eu me divirto jogando RPG com os meus amigos. E além disso, ensinar um pouco de como é que eu faço, assim você aprende comigo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o desafio que rolou lá nos comentários do vídeo do Papo de Mestre. Eles me desafiaram a falar sem cortes sobre as regras de GURPS de cavar buraco. E, cara, falar sem corte pra mim você vê que é difícil, né? Realmente eu costumo fazer bastante edição nos meus vídeos pra evitar aquele jeito de falar tipo Então, eu pensei bem no desafio, rolei um teste de força de vontade e resisti ao desafio. Eu não vou falar sem cortes, eu vou falar com cortes. E não vou falar exatamente sobre a regra de cavar buracos, até porque eu não conheço essa regra, nunca usei ela nas minhas aventuras, mesmo nesses 20 anos. Eu vou falar sobre como eu faço para cavar buracos nos meus jogos, que na verdade, nesses 20 anos, eu como mestre tive uma vez a situação onde os jogadores queriam cavar buraco. E aconteceu numa aventura onde a gente estava fazendo a tomada da praia no dia D na praia de Omaha. Era alguma coisa mais perto de uma simulação, a vontade dos jogadores realmente era fazer algo mais perto do real, mas não uma simulação completamente realista. Então eu tinha estudado um pouco sobre o assunto, me baseei na época com aquele cenário do jogo de Battlefield 1, que tinha as praias. Então os jogadores estavam lá, debaixo de fogo pesado numa machine gun, abaixado ali sem praticamente saber o que fazer. Quando o jogador resolveu pedir, eu vou cavar um buraco para tentar me proteger do tiroteio das machine guns alemãs. Ele tinha pá, estava na areia e debaixo de fogo pesado jogado no chão. Naquela hora, se a gente fosse ser muito realista, era fácil, ele estava eliminado, ele ia acabar morrendo, né? Quantos não morreram nessa situação? Mas a decisão acabou sendo bastante simples, mas na verdade eu acabei resolvendo de um jeito bem simples. Qual que era o objetivo desse jogo? Se eu encerrasse ali, na primeira cena, com eles na praia, eu não estaria ferindo o realismo do jogo, já que muitas pessoas durante essa operação acabaram nessa situação, mas a diversão do jogo terminaria ali. Então eu decidi de uma maneira bem simples, eles têm que sobreviver. Então, ele teve a brilhante ideia de cavar o buraco e permitir que o buraco se concluísse antes que os tiros acertassem eles. Tem gente que vai falar que é cheating, tem gente que vai falar que eu roubei as regras, né? Mas eu acho que é isso, as regras estão ali para servir a diversão do mestre e do jogador, e não para criar uma complexidade ou dificultar a diversão da gente. Então eu acabei caprichando no roleplay, passando aquele drama de estar com a cabeça baixa e as balas passando perto, zunindo do ouvido deles. Infelizmente naquela época não tinha o Roll20 pra gente colocar aquele efeito especial do su. Não deu pra ouvir, mas eles entenderam a moral da história e fizemos aquele roleplay bem dramático deles cavando com pouco espaço no chão até conseguir se posicionar e se proteger das balas que tentavam atingir eles. Simples assim. Foi rápido, fácil e eu não usei as regras. Até porque as regras em GURPS são modulares, ou seja, eu vou ficar a cargo do mestre do jogo decidir que regra ele quer usar em cada momento do jogo. E recentemente, umas 3 semanas atrás mais ou menos, eu jogo na mesa de um amigo meu, um universo de Zelda bastante fantástico, onde eu sou um arqueiro bem parecido com o Zelda. Eu não sou tão fanático quanto ele sobre o universo de Zelda para saber de cabeça o nome de todas as criaturas e as raças que eu faço parte, mas nos deparamos de novo com um cavar-buraco. Nós estávamos numa caverna, explorando o universo, em busca de um amuleto, sem saber exatamente aonde estaria esse amuleto. A gente sabia que estava naquela região. Encontramos uma caverna, eu e eram 3 jogadores naquela sessão, e entramos minutos dentro da caverna, até que encontramos um lugar onde a areia parecia estar revolvida e a caverna acabava. Então nós percebemos ali que provavelmente algo estava enterrado naquela região, já que dava para perceber que a terra estava mais fofa. Pegamos a nossa pá e começamos a cavar. Então o mestre do jogo nos disse que nós tínhamos encontrado um baú com os itens que estavam ali escondidos. Sem muita dificuldade, sem complicar demais o jogo, principalmente porque o tempo com que aquilo se fosse desenvolver, se fosse demorar mais tempo, se a gente fosse ficar mais cansado ou menos cansado, pouco ia fazer diferença na história desse jogo especificamente, já que a gente tinha comida para andar à vontade, tempo não era um problema, a gente não estava enfrentando nenhuma ameaça iminente, a gente estava justamente em busca desse amuleto,
Então ele simplificou a situação, em vez de aplicar várias regras, simplesmente nos deu o baú que estava ali enterrado. Dois pontos bastante importantes para levantar aí. O primeiro foi a critério do mestre do jogo. Ele é que sente o momento, sabe o que ele quer entregar de diversão para aqueles jogadores e tomou essa decisão de simplificar o jogo, não tornando essa situação de cavar mais realista e sim mais roleplay. E a segunda era a situação do jogo, que não demandava essa urgência, ou que uma falha num teste, ou um tempo, ou desgaste de uma ferramenta, de uma pá, não ia fazer diferença no desenrolar da aventura e na diversão dos jogadores. Agora eu fiquei pensando aqui num caso onde eu acho que seria interessante, super valioso, usar a regra de cavar buraco, mesmo que eu não conheça, mas conhecendo o sistema eu tenho certeza que existem inúmeras regras aqui, a gente vai encontrar uma regra para cavar buraco. E aí, pensando numa situação em que isso seria interessante, eu diria que numa competição, por exemplo, onde dois jogadores estão disputando por algum motivo e precisam cavar um buraco mais rápido, ou precisam cavar um buraco num formato específico, ou num material específico, então nesse momento eu acho que essas regras seriam muito bem-vindas. Ou ainda quando o tempo é muito crítico e eles têm que decidir entre cavar um buraco numa dada região, ou seguir outro caminho da aventura. Em algumas situações eu faria o julgamento baseado no bom senso do mestre, como diz o GURPS em muitas das suas situações, em vez de ficar consultando regras e tabelas. Simplesmente o bom senso poderia dar uma orientação. Mas no caso onde os jogadores procurem algo mais específico, algo mais técnico, acho que a regra de cavar buraco podia ser bem aplicada. E esse foi o vídeo sobre como eu cavo buraco nas minhas campanhas, não exatamente seguindo a regra, já que eu passei no meu teste de força de vontade e não aceitei o desafio como ele veio, propus alguma coisa um pouquinho diferente. Queria agradecer aí ao pessoal do Papo de Mestre, que a gente sempre conversa, tá junto nos grupos e se diverte junto falando sobre RPG. E para você que assistiu esse vídeo, se gostou, dá o seu like, deixa nos comentários aquilo que você pensou, que tipo de regra você usa, se você concorda, se você não concorda, outras ideias de vídeos que você queria ver aqui no canal. E não deixa de se inscrever para a gente fazer mais conteúdo legal no nosso canal. Valeu!